Estudantes que prestaram o vestibular de inverno do curso de medicina da Unital estão revoltados. Após ser divulgada a lista de aprovados para a segunda etapa, uma alternativa foi corrigida pela instituição. Pois é, esta mudança gerou uma nova classificação e 13 pessoas ficaram de fora. A Rafaela sonha em ser médica e estuda para conseguir ingressar no curso há 5 anos. São cerca de 8 horas por dia rodeada de livros como preparação. A estudante fez a prova da primeira fase da Unital no começo do mês e está entre os candidatos inicialmente aprovados que foram desclassificados depois com a divulgação da nova lista. Foi muito triste para mim, porque eu não esperava esse resultado. A gente sempre faz a prova dando o melhor, né, para você conseguir ir para a segunda fase. E fiquei decepcionada com o resultado depois que eu vi que tinha sido divulgada uma nova lista e eu não estava na lista. A prova foi aplicada no domingo, dia 4 de junho, e o gabarito divulgado no mesmo dia. Durante a semana, a universidade publicou uma errata na questão 75 de Química, que em vez da alternativa D, a correta seria a letra B. A primeira lista de classificados, que seria oficial, foi publicada na quinta-feira passada com 200 nomes. Na segunda fase, os 60 melhores são selecionados para o curso. Porém, depois da divulgação, a universidade viu que a questão 42 de Biologia também estava errada. A instituição havia considerado a alternativa E, mas mudou o gabarito para a B. A mudança da resposta alterou a nota dos alunos e, por consequência, a classificação. Uma nova lista de aprovados foi divulgada no dia seguinte. 13 candidatos da lista anterior ficaram de fora da seleção e outros 13 passaram a ocupar essas vagas. O Miguel também estava na primeira lista e depois acabou sendo desclassificado. O jovem, que está no segundo ano de cursinho, já estudava para a próxima etapa do vestibular quando soube da mudança. Estava lendo um livro, eu percebi uma movimentação no meu celular, no grupo dos amigos, falando saiu uma segunda lista, saiu uma segunda lista. Aí quando eu vejo, e o meu nome não está mais para a segunda fase. Eu estava literalmente estudando para a segunda fase. Ou seja, se dedica tanto que a gente se dedica para esse vestibular e para uma hora você está, outra hora você não está, e a gente ficou desamparado, a gente ficou sem saber o que fazer. A universidade informou que, prezando pela lealdade da disputa, assumiu o erro e a correção da questão 42 de Biologia, o que gerou mudanças na classificação. No entanto, a pedido do Band Cidade, este professor analisou a questão, que pede para o aluno assinalar a alternativa incorreta. Ele explica que há mais de uma alternativa errada, ou seja, ela deveria ser anulada. Espécies de Homo não coexistiram com espécies de Australopithecus de cérebro menor, é muito complicado dizer isso, que eles não coexistiram. As datas em que o gênero Australopithecus desaparece e o gênero Homo aparece, elas estão muito próximas. Então, afirmar que eles não coexistiram seria incorreto dizer isso. Tem outras duas alternativas aqui que deixam na dúvida também. Conforme eles mudaram para B, né? A alternativa B, o Homo erectus tinha narinas voltadas para cima. Se você fizer uma busca rápida aqui na internet, você vai encontrar já a reconstituição facial feita por cientistas do Homo erectus. Já tinha um nariz bem parecido com o nosso. E ainda tem a alternativa C. O desenvolvimento do gênero Homo está associado ao resfriamento da Terra. Eu, em sala de aula, digo que uma série de mudanças climáticas, como aquecimento e resfriamento da Terra, foram importantes para o desenvolvimento, para as grandes migrações do gênero Homo. Mas dizer que só o resfriamento da Terra foi essencial para o desenvolvimento do gênero Homo é incorreto também. Então, você tem 3 alternativas aqui que poderiam ser assinaladas nessa questão aqui. Os estudantes dizem que esta não é a primeira vez que acontecem erros nas provas dos vestibulares de medicina da Unital. Eles também condenam a liberação da lista sem a verificação das respostas. Todo ano, praticamente, tem questão anulada nas provas de medicina. Eu baixei as provas desde 2014 e tantos vestibulares de verão e inverno. Bonito. Sempre tem 2 ou 3 questões anuladas ou retificadas. E assim, para uma faculdade que já tem uma tradição aqui na cidade, é um erro muito, grosseiro até para cometer. É uma prova que seleciona pessoas que estudam muito, que estudam anos para poder passar e ter um bom curso. E além a essa crítica, ao meu ver, uma universidade tem que mostrar para o indivíduo todas as áreas do conhecimento, de como conseguir um trabalho, de como conseguir um bom emprego, de como se posicionar no mercado de trabalho. E isso deve ser feito com respeito, deve ser feito com ética, e não foi o que a universidade mostrou.
Feriado prolongado chegando e a essa altura muita gente já escolheu o destino dos próximos dias, né? Na Serra da Mantiqueira, o roteiro mais concorrido desta época, a temperatura cai ainda mais. No litoral norte, chances de chuva para esta quinta-feira. Confira a nossa previsão do tempo antes de fechar as malas. Em Campos do Jordão, a cidade continua congelando, mínima de 7, máxima de 19 graus. No Vale do Paraíba, chances de chuva em Jacareí, mínima prevista de 15 e máxima de 20 graus. Em Guaratinguetá, a temperatura oscila entre 16 e 22 graus nesta quinta-feira. Cruzeiro marca a mínima de 14 e máxima de 23 graus. Em Caraguatatuba e Ubatuba, os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 24 graus. Hoje fez 23 graus em Piquete. Para amanhã, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Em São José dos Campos, faz máxima de 20 graus nesta quinta-feira. Em Ilhabela, mínima de 14 e máxima de 24 graus. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue e é justamente nesta época do ano, com a queda da temperatura, que o número de doações também diminui. Enquanto o hemonúcleo de Taubaté continua fechado, São José dos Campos é a única cidade da região que conta com o serviço de hemoterapia. O maior banco de sangue atende hospitais de diversos municípios, mas o estoque pode estar comprometido quando cai também a solidariedade. Por isso, a colaboração de voluntários é fundamental nesta corrente que ajuda a salvar vidas. No Banco de Sangue de São José, quem veio fazer a doação nesta quarta-feira foi recebido de uma maneira diferente. Personagens fantasiados e voluntários de uma instituição que promove a paz fizeram um plantão no local para comemorar o Dia Mundial do Doador de Sangue e fazer um chamado para incentivar as pessoas a praticar o bem. Essa maratona está acontecendo em mais de 20 países a nível internacional, que é um chamado à conscientização para que as pessoas, a população em geral, saiba a necessidade de doação de sangue. Essa ação é importante, já que o friozinho está aí e a temperatura baixa é sinônimo de poucas doações. No fim do outono e durante o inverno, o banco de sangue costuma coletar até 20% a menos que no resto do ano. Primeiro que ele inibe as pessoas de saírem de casa, né? As pessoas não se sentem mais à vontade para sair de casa. E somado a isso tem a questão de que aumenta muito o índice de aptidão por doenças que o frio traz consigo, como o resfriado, a gripe, a sinusite, bronquite. Essa é a 21ª vez que o João Roberto doa sangue. Um exemplo. O voluntário costuma praticar esse ato de solidariedade de 3 em 3 meses. Dessa vez, decidiu vir no frio para ajudar a aquecer o estoque. Eu acho que é muito importante a gente doar sangue, né? Poder colaborar, salvar enquanto a gente está com saúde. E é muito gratificante também, a gente se sente bem em saber que está podendo ajudar as pessoas, né? Já sabendo que nessa época do ano o número de doadores costuma diminuir, o Banco de Sangue começou a fazer um trabalho preventivo. Os voluntários são chamados por ligações no celular, mensagens e pelas redes sociais para que a sala de coleta se mantenha assim, sempre cheia. Mas isso não quer dizer que o hemonúcleo não esteja precisando de doadores. O local abastece o Hospital Municipal, a Santa Casa de Jacareí, o Hospital São Lucas em Taubaté e o Estela Maris em Caraguatatuba. Hoje, o estoque tem uma média de 900 bolsas, quantidade capaz de atender a demanda somente por mais 15 dias. Qualquer incidente de maior proporção, o nosso serviço tem que estar preparado para esse cenário. Então, por isso que a gente sempre procura manter o estoque dentro desse índice de 900 bolsas. No dia do doador, o Anderson fez a doação pela primeira vez e o procedimento foi mais tranquilo do que ele esperava. A partir de agora, o novo voluntário está disposto a vir sempre. Por outros motivos, a gente vai postergando e a gente acaba não vindo, né? Por se arranjando sempre outros tipos de desculpa, outros tipos de tarefas, né? E a partir de agora vai voltar mais vezes? Sim, a intenção é continuar vindo, sim. É o mínimo que a gente tem que fazer, né? Não é uma obrigação, não é um dever, né? Acho que é o mínimo que a gente faz para ajudar. Em toda a região, o Banco de Sangue em São José dos Campos é o único lugar que atualmente está recebendo doações. Em Taubaté, o hemonúcleo está com as atividades suspensas desde o fim de março, após o fim do contrato de gestão com a Unicamp. As atividades devem ser retomadas em agosto neste novo prédio que está em obras no bairro Jardim das Nações. A gestão da unidade será feita pela USP de Ribeirão Preto. A
Secretaria Estadual de Saúde informou que, enquanto isso, o Hospital Regional está sendo abastecido por outros hemonúcleos do estado. Mas desde o fechamento do hemonúcleo de Taubaté, o Band Cidade já exibiu várias reportagens mostrando o drama de famílias de pacientes que tiveram cirurgias canceladas devido ao baixo estoque de sangue no hospital. No próximo bloco, a Câmara de São José dos Campos arquiva a investigação contra o vereador Maninho, do PTB. E para quem vai subir a Serra da Mantiqueira, atenção no trânsito. O fluxo de carros deve aumentar bastante agora à noite. Já já a gente traz mais informações para você sobre as condições das estradas aqui na região. Hora certa, 7 horas e 12 minutos. Band Cidade volta em instantes.